Olá! Hoje vamos seguindo falando sobre diabetes, hoje sobre diabetes gestacional. O que é o diabetes gestacional? O diabetes gestacional é a hiperglicemia, o aumento do açúcar no sangue, diagnosticado durante a gestação. Qual é o problema do diabetes gestacional? O diabetes gestacional, ele pode causar problemas para a mãe e para o bebê. A mãe, ela pode ficar com diabetes, ter diabetes depois da gravidez, diabetes tipo 2 depois da gravidez. Por isso que nós fazemos o de controle 6 semanas após o parto, uma curva de tolerância à glicose. O que é isso? A mãe vai em jejum para o laboratório, coletado o sangue, dosado o açúcar no sangue, toma o líquido doce, 2 horas após coletado o sangue novamente e dosado a glicose. Dependendo dos parâmetros que estiverem fora, a mãe fica com diagnóstico de diabetes. Pode ser tanto pós o parto ou durante, ela tem um aumento de risco de ter diabetes durante a sua vida, ok? Hoje estima-se que a cada 6 nascimentos, um é de uma gestante que teve hiperglicemia, ou seja, aumento de glicose no sangue durante a gestação. E destes, 84% é diabetes gestacional. Os fatores de risco para diabetes gestacional quem que tem essa chance maior? Porque, na verdade, a própria gravidez, os hormônios que são produzidos durante a gestação, eles são diabetogênicos, eles aumentam a glicose no sangue. Só que na grande maioria das mulheres, o próprio organismo, ele tem um mecanismo de ação que faz com que não mantenha essa quantidade de glicose alta no sangue, então mantém baixo nos valores normais que deve se ficar. Mas as mulheres que têm fator de risco, ou seja, têm uma chance maior de desenvolver o diabetes, quem são elas? São as mulheres com idade avançada, mulheres que têm excesso de peso, sobrepeso, obesidade, que já tiveram diabetes gestacional numa gravidez anterior. Se numa gravidez anterior o bebê nasceu acima de 4 quilos, se teve excesso de líquido amniótico, que é aquele líquido que fica dentro ali do útero junto com o bebê. Se teve histórico prévio de malformação fetal, se teve histórico prévio de 2 ou mais perdas fetais sem motivos, são fatores de risco para mãe são aumento de risco da mãe ter diabetes gestacional. E também a mãe já ter problema de colesterol, síndrome metabólica, como hipertensão, problema de colesterol e sobrepeso, que eu também já falei. O que a gente precisa fazer para prevenir, então, ter o diabetes gestacional? A mulher programar a gravidez, programar a gestação. Ela ter os cuidados de não ganhar peso, nem antes, nem durante a gestação. Antes da gestação, já ter hábitos de vida saudáveis, com alimentos saudáveis e uma atividade física regular, e que isso persista durante a gestação. Importante, se durante a gravidez tiver já o diagnóstico de diabetes gestacional, o obstetra, ele sabe os momentos que devem ser feitos as dosagens das glicemias, os momentos da gestação, e quando já faz o diagnóstico dessa hiperglicemia, normalmente eles próprios fazem o manejo, orientam a paciente com relação à alimentação, com relação à atividade física. Muitos já encaminham para o endocrinologista. Na grande maioria dos casos, mãe, ele se resolve com a dieta, com cuidado com a alimentação e a prática de atividade física, sendo isso rigoroso, já consegue se resolver e os riscos para o bebê e para a mãe minimizam. Alguns casos, só a alimentação e a atividade física não consegue ser resolvido, colocar os níveis de glicose
aonde precisam estar e precisa ser entrado com medicação como a insulina. Normalmente os obstetras aí encaminham para o médico endocrinologista, né? Nós já falamos do risco para a mãe de desenvolver um diabetes durante a sua vida, esse aumento de risco. O risco para o bebê é durante a vida dele de ter obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica e diabetes tipo 2 também. E durante a própria gestação, risco de perda fetal, ou seja, de morte fetal sem outra causa, risco do bebê ser grande, ser acima de 4 quilos, e assim o obstetra ter que optar por um parto cesariana, às vezes a mãe não vai conseguir ter o parto normal, né? Aumento de líquido amniótico, que é o líquido que eu já falei dentro do útero, e do bebê, risco de malformação fetal também. Então, é uma doença que a gente tem como prevenir antes de engravidar, né? E durante a gestação também. Essas informações, acredito que são informações importantes para todas as mulheres no período que possam engravidar, que a gente chama no período de menarqume, para poder programar a sua gestação, para poder prevenir antes de engravidar. E durante a gestação, também tomar as medidas necessárias para a prevenção. Então, é uma informação importante para todas as mulheres e também para os homens, né? Para poder orientar, para poder apoiar a sua esposa, a sua parceira, a sua companheira, para poder minimizar esses danos que tanto pode acometer as crianças, os bebês, quanto as mães, né? São informações de extrema importância no nosso dia, hoje em dia, que aumentaram muito os níveis, os números de mulheres com diabetes gestacional, tá certo? Então fica aqui o meu recado, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigada.